Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, contigo e com a tua família. Estamos aqui de volta, desta vez com mais uma reflexão para falar sobre expiação. Você que já sabe vai aprender um pouquinho mais e você que não sabe vai aprender hoje, tá? Lembrando que sempre meus estudos, minhas reflexões são voltadas para pessoas que nunca fizeram um curso de teologia, que nunca leram a palavra, que já leram, mas que desejam aprender um pouco mais. Aleluia! Deus te abençoe. Você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal, eu costumo sempre dizer, tu vais encontrar páginas com assuntos diversos, tá certo? O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Expiação é remoção do pecado do homem por meio de um substituto. Quem é que nos substituiu? Nós que merecíamos estar mortos, eternamente separados de Deus? Jesus Cristo foi o nosso substituto. Eu poderia parar aqui, já está explicado, mas vamos detalhar um pouco mais. É bom, não é? Muito bem. A promessa de perdão dos pecados para restaurar a comunhão do homem com Deus por meio de Jesus Cristo foi feita lá no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram. Já falamos no vídeo anterior, a lei e a graça. Diz a palavra, então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, né? E conheceram que estavam nus, despidos, né? Pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais ou cintas. A nudez na Bíblia é sempre o símbolo do pecado. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O Senhor cobriu Adão e Eva sacrificando um animal. O animal levava sobre si a culpa do pecador. Temporariamente era o substituto para cobrir os pecados do pecador. Lembrando que sangue de animal não tira pecado. O único que pode perdoar, tirar, apagar pecados é Deus. As gerações se passaram e aprenderam de pai para filho a maneira correta de oferecer sacrifícios a Deus, seja para adorá-lo ou para pedir perdão dos pecados cometidos, até chegar o tempo em que o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito por Moisés, onde passaram 400 anos. Passados 90 dias, andando no deserto, chegaram ali no Monte Sinai, e ali eles permaneceram 2 anos. Eles caminharam no deserto 40 anos. Inicialmente, eles deram uma parada de 2 anos ali no deserto. E ali aconteceram 3 fatos importantes. Logo que eles chegaram, Deus mandou que Moisés subisse ao Monte Sinai, não é? Falei no vídeo anterior. E entregou as tábuas da lei a Moisés, sendo a tribo escolhida por Deus para o sacerdócio, a de Levi. Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, e seus filhos, os sacerdotes, para cuidarem do manuseio, limpeza e arrumação do tabernáculo que Moisés construiu no deserto, por ordem de Deus. Era um santuário portátil, feita de madeira e peles de animais, a cobertura. Todos os utensílios usados desde a porta de entrada, tudo apontava para Jesus Cristo. Era no formato de uma cruz. Já pensou, gente? É muito lindo, né? É muito lindo. Eu tenho uma foto na minha Bíblia, eu vou colocar depois dessas palavras aqui, aí eu coloco para vocês verem, para quem já conhece e para quem não conhece, para aprender, né? O tabernáculo, ele tinha o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo, os sacerdotes podiam entrar. Os holocaustos eram feitos do lado de fora
traziam para dentro para oferecer ao Senhor. Tinha o incenso também, lá a gente vê no Apocalipse que são as orações dos santos. Tinha os pães da proposição, que era para os sacerdotes se alimentarem. Então, na época, só Arão podia entrar ali no Santo dos Santos para oferecer. Ele oferecia primeiro sacrifício por ele, porque ele era um homem pecador, né, como nós. E depois ele oferecia sacrifícios pelo povo. E ali ele entrava e espargia na tampa da arca, que se chamava propiciatório. Eu vou fazer um texto, um vídeo pequeno falando sobre o propiciatório, tá? E ali, temporariamente, o pecado do povo de Israel era coberto durante um ano, certo? Aquele sacrifício ali estava apontando para Jesus Cristo. Vamos continuar. Gradativamente, Deus foi falando para os profetas acerca da vinda do Messias, que se chama o Cristo, o ungido. E os profetas transmitiam ao povo, até o dia em que a vinda do nascimento de Jesus foi anunciado a Maria, né? O anjo Gabriel disse que ela foi escolhida para que nela fosse colocado Jesus Cristo, né? Pelo Espírito Santo. Foi avisado a José, porque José, quando viu que a sua esposa estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente, mas Deus não permitiu. Enviou um anjo para falar a ele em sonhos que o que estava nela era de Deus, né? E que ele deveria colocar o nome naquela criança que ia nascer de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que maravilha, né? Deus não nos deixa confundidos, não. Para o que quer crer, Deus explica bem direitinho. Foi anunciado aos pastores, né, o nascimento, quando Jesus nasceu, e os anos se passaram, e João o Batista, que era primo, não é, de Jesus, ele foi o último profeta que anunciou a vinda do Messias. Havia chegado o tempo, aos 30 anos de idade, né? João o Batista, porque ele batizava, ele morava no deserto e se alimentava de mel e gafanhoto. Ele pregava o arrependimento dos pecados, batizava no Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele levava o povo a confessar os seus pecados a Deus, se arrepender e estar preparado, porque o reino dos céus era chegado. Aleluia! No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse, apontando, mostrando para o povo Jesus Cristo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus Cristo pediu para ser batizado por João, dizendo, João não queria batizar, ele disse, eu que devo ser batizado. Aí Jesus disse, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele deixou seu trono de glória para vir a este mundo aqui fazer a vontade do Pai, tomar sobre si a minha culpa e a tua culpa, para que tivéssemos vida eterna, perdão dos pecados, uma morada nas mansões celestiais. Aleluia! Em tudo Jesus Cristo foi tentado, mas em nada ele pecou. Aleluia! Ele escolheu entre os seus discípulos, que eram muitos, não é? Ali escolheu 12 discípulos, a fim de prepará-los, para que depois que ele partisse, dessem continuidade à obra que Jesus Cristo começou. Aleluia! É uma missão imparável. Aleluia! Na noite em que Jesus foi traído, ele fez uma nova aliança com o seu povo. E ali, com seus apóstolos, e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice,
e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia! É o grande banquete, né? Que a igreja vai participar. Aleluia! E com seus discípulos, né? Os discípulos de Jesus daquela época, né? Desde o começo. Aleluia! E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Passados 3 anos do seu ministério, tudo havia se cumprido pelo que foi dito na lei, nos salmos e nos profetas. Foi traído, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Voltou para o Pai, prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que voltaria para nos levar, a fim de que, onde ele estivesse, estivéssemos também. Obrigado, meu Pai, aleluia, obrigado, Jesus. Seus discípulos estavam preparados. 10 dias depois da volta dele para o Pai, foram revestidos de poder com a vinda do Espírito Santo e saíram fortalecidos, anunciando as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Começaram em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra, e chegou até nós. E hoje estou aqui falando para vocês esta novidade. Aleluia, aleluia. Tem jeito sim, não importa o que você cometeu, é unicamente você confessar os seus pecados a Deus, se arrepender e dizer: eu creio, Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor enviou Jesus Cristo, que ele deu a vida dele por mim para me purificar. Aleluia. E Jesus Cristo dizia: vá em paz e não peques mais. Aleluia. O que ficou para trás foi perdoado, foi limpo, foi purificado. Aleluia. Agora é seguir adiante, querendo obedecer. Aleluia. Aleluia. É uma bênção, é uma bênção. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus, viu? Como os outros também. E esperar dos céus agora a seu Filho Jesus, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Que maravilha, que maravilha. No juízo final, aleluia, aleluia, vão ser abertos os livros, aleluia, onde estão escritos as obras. Cada um vai receber o juízo, o julgamento pelo que fez de bom, o que fez de mal. Aleluia. E os nossos nomes estarão escritos no livro da vida. A você que disse sim, eu creio, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E agora você se torna filho. João 1:12. Aleluia. Aleluia. Agora as cartas, né, dando testemunho. Tudo passou e o testemunho vem através das cartas para nos ensinar, para mostrar. Aqui o que eu vou falar é a carta que foi escrita aos hebreus. Os hebreus, aqueles cristãos que haviam se convertido, mostrando para eles que pela lei ninguém foi salvo. Aleluia! Nós fomos salvos pela graça mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não das obras, para que ninguém se glorie. Isso diz a palavra, né? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Lembram do tabernáculo feito lá no deserto? Não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
o sangue dele que purifica, justifica, aleluia, aleluia, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque esse sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador, é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Ele é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, a lei, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia, aleluia, que maravilha, meu Pai. Continua o testemunho aos hebreus. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Ali, quando ele morreu, ele tomou sobre si os pecados da multidão, de muitos, né? Os nossos pecados. E agora ele vem, aleluia, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, e jamais, ele diz, me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Aleluia. Agora o apóstolo João também dá um testemunho. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, qualquer que seja o pecado. Não existe pecado pequeno nem grande. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo aqui falando. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, aleluia, mas segundo o Espírito, aleluia. O sacrifício perfeito de Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus, porque para Deus pecou, está condenado. Aleluia, está condenado à morte, mas Jesus Cristo nos justificou, nos livrou desta morte eterna. Aleluia. E João continua falando, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Agora o apóstolo Pedro falando, levando ele mesmo em seu corpo
os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele disse, fostes sarados. Aleluia, fui sarada assim, meu Pai. Aleluia. Jesus, ele se deu por nós para nos remir. O que quer dizer remir? Resgatar, redimir, libertar. Ele ressarciu. O sangue de Jesus Cristo, que faz a expiação, ele removeu o pecado do homem, ele removeu o meu pecado, removeu o teu pecado, a você que já crê, a você que crê, que creu e que ainda vai crer, porque eu creio, mediante a palavra do Senhor que está dita aqui, você vai reconhecer que você precisa urgentemente de entregar a tua vida ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ele removeu o pecado do homem. Jesus Cristo aplacou, ou seja, ele extinguiu a ira de Deus sobre o homem. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais esta reflexão. Aleluia. Toda a nossa gratidão, meu Pai. Aleluia. 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 E te apresento, meu Pai, os que estão aqui ouvindo, lendo, fazendo anotações, Pai, que estão meditando no que está sendo dito aqui acerca da tua palavra, o teu plano perfeito. Aleluia, aleluia. Abençoa, meu Pai, perdoa os pecados daqueles que agora, nesse momento, vão de entregar a vida para ti, meu Pai, reconhecendo, aleluia, crendo que o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo para os purificar, aleluia, para os livrar da condenação eterna. Aleluia, aleluia. Hoje eu posso dizer, livre estou, aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço toda a nossa gratidão. Amém. A ti, meu Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, permitindo o Senhor. Amém. Tchau.